Mas ninguém. Até agora ninguém. Mas Então, pronto, vamos sou lá. A alternativa, ela pede corretamente... Oi, eu. Disse que era C. certo. A alternativa, ela pede que a gente marque corretamente dentro dessa frase aí. São 3 espaços. Quando eu digo à noite, fui, quer dizer, eu fui em um período, que é à noite. Isso aí a gente chama de locução adverbial, de tempo, né? Está indicando o tempo. Indica uma circunstância ao verbo. Circunstância de tempo. Como noite é feminina, essa expressão aqui vai ocorrer crase sim. Então, eu já eliminei B e C. Só pode ser A, D e E. Aqui não pode ser artigo, né? Porque eu não estou falando sobre a noite. Eu estou falando de algo que eu fiz durante a noite. Então, é tempo. Se indica tempo, vai ocorrer aí crase, logo vai ser uma locução adverbial feminina, tá? Fui a pé. Pé é um termo masculino. E crase, para quem não sabe, né, tem aula sobre isso lá no meu canal também, tá, galera? E também no canal do MDM. Então, crase, para quem não sabe, de uma maneira geral, a regra geral é a preposição a, que é exigida por um termo anterior, mais um artigo a. Esse artigo acompanha um termo feminino, claro, né? Porque o a ou as é um artigo e ele só pode acompanhar substantivo feminino, tá? Então, pé é masculino. Então, aqui, eu não posso ter de maneira nenhuma, né, um a craseado, né, como a gente fala vulgarmente. E sim, apenas a preposição a, tá? Porque quem vai a algum lugar, né? E ele foi a casa. Mas ele foi como? Ele foi a pé. Então, aqui é uma locução também, tá? De modo, de meio, perdão. Uma locução de meio, ele foi a pé, mas como o pé é masculino, não vai ocorrer crase. Aqui não, noite é feminino, por isso ocorre. Mas pé masculino não vai ocorrer. Então, eu já elimino o que aí, gente? Eu elimino D e E. Então, só pela segunda eu já sei que é a letra A. Mas vamos para a terceira opção. A terceira opção é um caso especial de crase. Como assim, Cindy, é caso especial? É porque, assim, crase tem algumas regras que, de maneira geral, é diante de palavra feminina, tá? Mas existem palavras femininas que não necessariamente elas vão admitir a ocorrência da crase. E casa é uma delas. Por quê? Casa só vai ocorrer a crase quando ela vier determinada, quando você disser de quem é a casa. Se eu tivesse dito assim, à noite fui a pé à casa, esse A não ocorreria aqui a crase. Mas como eu determinei, eu disse de quem é a casa de meu amigo, aí vai ocorrer a crase. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Pelo silêncio? Não, né? Creio que não, ninguém falou nada. Tá bom, obrigada. Vamos lá, segunda questão. Qual alternativa apresenta uma locução prepositiva? Essa eu vou querer que vocês expliquem, escrevam, sem me dizer uma explicação de primeira, tá? Eu só quero o gabarito, conforme o pensamento de vocês aí depois eu explico. Ninguém até agora. Gabriel Sena disse que acha que é A, mas não tem certeza. O que leva você a pensar que é A, Gabriel? Gente, fala comigo, não me deixa sozinha. Como isso é uma dúvida, eu acho que ele poderia ligar no microfone para falar. Sim. Gabriel, liga o microfone. Tô esperando aí ele responder. Não sejam tímidos. Se tiver errado, não tem problema, a gente aprende. Ele disse que tem vergonha. Liga, eu também tenho, tô falando. Vamos lá, gente, vê só. Locução é uma expressão
tá? Também é uma morfologia, que é classes gramaticais. E a locução vai ser uma classe gramatical formada por, no mínimo, 2 palavras. Geralmente 2, mas pode vir 3, tá bom? Só que eu tenho locução adverbial, locução adjetiva, locução verbal, locução conjuntiva, certo? E tenho também a locução prepositiva. E aí, eu vou dar uma dica para vocês. A locução prepositiva, né, vem de preposição, né? Ela vem o quê? Ela vem com uma preposição dentro dessa locução. E essa preposição vem depois. Sim, pode acontecer de ter uma preposição antes? Pode, mas tem que ter a depois também. Por exemplo, se eu digo em frente de. Então, o frente é a palavra do meio, o em é preposição, mas o de também é preposição. Então, a locução prepositiva, ela vai ter a palavra principal e depois a preposição. Tá? Diferente das outras, né? Ó, que a preposição vieram antes, tá? E aí elas só seriam prepositivas se também tivesse uma preposição depois desse nome aqui, tá? Depois de direita, depois de repente, depois de Léo, depois de manhã. Deu para entender? Então, a única que pode ser locução prepositiva é a letra A. Parece ser uma questão tão teórica e ao mesmo tempo tão boba, decoreba, mas é o que eles perguntam. E tem questões assim um pouco mais difíceis. Mas sim, essa daí para mim foi difícil, porque eu não sabia o que era locução prepositiva. Mas eu tenho certeza que se você tivesse parado para ler um pouquinho sobre esse conteúdo, na prova você ia conseguir acertar. Porque quando você lê, ele é rápido de aprendizagem. Entende? Não é que nem, por exemplo, crase, que tem diversas regras. Não é como regência, né? Porque tem verbo que tem diversas regências. Né? Inclusive, lá na minha página do Instagram, tá aqui, ó. E do MDM também, concursos, né? Porque não só pré-oficial, mas concursos. Eu tenho 2 dicas minhas. A segunda eu vou postar hoje ou amanhã. Tem 2 dicas minhas sobre regência verbal. Então, tem verbo que tem mais de uma regência. Então, isso realmente é complicado de você estar memorizando. Requer muito treino. Mas locução prepositiva não. Por isso que eu dei logo essa dica, ó. Ele vem um nome, pode ser substantivo, advérbio, adjetivo, não importa. E depois dele vem uma preposição. Aí a junção deles, a junção dos dois, vai indicar aí um sentido dentro da frase. Nesse caso, abaixo de é o sentido de lugar, né? Dúvidas? Vou andando, mas vocês podem tirar dúvida a qualquer momento. Terceira questão. Quanto ao sujeito, assinale a alternativa cujo termo destacado esteja corretamente identificado. Então, o termo está destacado e ele está afirmando que é sujeito tal. Vocês devem dizer aí também. Gabriel disse que acha que é. E aí, Gabriel, mesmo sem usar o microfone, você quer escrever porque você acha que a letra é? Enquanto vocês pensam, 2 números, né? Certo, eu vim agora pro chat, porque eu fico agoniada com o silêncio, minha gente. Sou perturbadora. Aí eu tenho que vir aqui pro chat. Vamos lá. Vamos por ordem, né? O colega acha que letra E, então vamos, de fato, começar pela letra A. Na letra A, a gente tem assim, quem disse isso? Sujeito oculto. Gente, quem é um pronome? E se ele está na frase, e se o verbo se refere a ele é um sujeito. Eu não posso dizer que é oculto. Mas eu não sei quem foi que disse, Cindy, tá? Mas o sujeito, né, em si apenas no sentido lógico de você saber quem é ou quem não é. E sim a palavra expressa na frase. E a palavra aqui que o verbo está se referindo disse é quem. Então, quem é um pronome. Aqui vai ser considerado um pronome substantivado, porque está substituindo um nome, um substantivo que eu não sei quem é, né? E
ele vai ser o sujeito simples, né? Letra B. Eu não sei se está com delay para vocês, para mim tá tão lento aqui, as respostas, o meu vídeo parece ser tão lento. Eu espero que vocês estejam conseguindo me ouvir tranquilos. Estamos sim. Ok. Aí eu tenho a letra B. Só um minutinho aqui. Abri um negócio aqui sem querer. Ficamos algum tempo sem falar. Aí, algum tempo. Aqui o sujeito não é simples. O sujeito aqui sim é oculto. Porque quem ficou algum tempo sem falar foi quem? Fomos nós, né? Nós ficamos algum tempo sem falar. Letra C. Era verão e fazia calor. Sujeito indeterminado. Eu não sei quem é o sujeito, então existe o sujeito. Não, aqui não existe sujeito. E aí vai uma dica para vocês. Anotem aí. O verbo ser e o verbo fazer, apesar de eu não ter sublinhado esse, só esse, né? Mas todos dois, quando indicar tempo cronológico ou meteorológico, né, climático, o sujeito é sempre inexistente, ou seja, é oração que não tem sujeito, tá bom? Então, se liga aí. Letra D. A menina foi resgatada pelo bombeiro. Aí a menina, eu só tenho um núcleo, né? Porque quem foi resgatada? A menina. Beleza. Esse é o sujeito. Mas se menina é o único núcleo, eu tenho sujeito simples e não composto. Portanto, de fato, vai ser a letra E. Né? Falam por mim os abandonados de justiça, os simples de coração. Então, na verdade, a ordem direta dessa oração é: os abandonados de justiça, os simples de coração, falam por mim. Então, eu tenho aí um sujeito pós-posto, ou seja, um sujeito após o verbo. Isso também foi questão de prova, se liguem que é muito comum, né? Engraçado que eles colocam algumas frases óbvias para a gente eliminar e outras mais intrigantes ou que a gente não sabe tanto, né? Alguns detalhes. Então tem que se ligar nisso. O sujeito pode sim vir após o verbo, mas eu tenho que saber se realmente ele é o sujeito da ação, né? Para que eu possa avaliá-lo como tal. Próxima questão. Quanto à flexão de grau, o que seria grau, gente? Escreve aí no chat, por favor. Que Débora mim vai me dizer. Até agora ninguém. Maior e menor, Gabriel Sena falou. Isso, né? Diminutivo, aumentativo. Certo? Emily falou diminutivo e aumentativo. Muito bom. Mas, Cíntia, que coisa besta. Sim, mas a gente precisa saber o que o enunciado está nos pedindo. Então, ele está pedindo flexão de grau. Eu tenho que procurar nas alternativas aumentativo ou diminutivo. Mas ele diz o substantivo que difere dos demais é. Ou seja, todas as alternativas aqui serão ou diminutivas ou aumentativas, porque ele está falando de grau. Só que uma não será a mesma coisa do que as outras 4 alternativas. Aí eu quero que vocês me indiquem. Gabriel falou que a letra E. Só Gabriel. Carlos também falou que a letra E. E Nayara também falou que a letra E. Tá. E
Deixa eu ver aqui. Por que a letra E? O que é que faz ser letra E e não ser letra A, por exemplo? Viela. Ou letra C, vilarejo. Olha, demora respondendo pensando no chat atrás de vocês. Gabriel falou, não sei Não explicar. sabe explicar. Esse menino. Sim. Sentido, Nayara falou sentido, Gabriel não falou nada. Bom, gente, de fato, ok, a letra E. Mas o sexto sentido, nem sempre ele vai estar funcionando. Cuidado, né? Com esse sexto sentido, certo? Ratazana, gente, na verdade, é o feminino de rato. Mas também pode ser um rato grande, né? Então, tanto pode querer significar rata como um rato grande, beleza? Vamos adiante. E aí, no diminutivo, a gente tem que se ligar que não só eu tenho diminutivo inho, inha, mas também eu posso ter ito, né? Ita, ela, ejo, como tem aí. Eita, que aqui tá com pano aqui, meu computador tá lento não, tá se amostrando. Vamos lá. Eita, passei aqui a resposta. Aqui é um conteúdo de estrutura e formação das palavras, né? O processo de formação das palavras, não sei se vocês já estudaram sobre, que é prefixação, sufixação, regressiva, né? Tipos de derivação e tipos de composição. Eu não sei se todos conseguiram ver a resposta, mas quem viu, não é? Tenta me explicar, por exemplo, por que essa alternativa? Vamos tentar? Vocês têm que tentar me explicar alguma coisa hoje, não é possível. Ninguém até agora. Gabriel falou planeje é o radical. Acho que saiu alguma coisa errada. E combate vem do verbo combater. Certo. Bom, gente, de fato, é a letra E, né? Mas planejamento, eu tenho o radical até o J, o A, vogal temática, e o mento é sufixação. Corretíssimo. O combate vem do verbo combater. E aí, o combater, ele derivou uma palavra que é menor que ele, ortograficamente, tá? Ou seja, tem menos letras, menos fonemas também, que é o combate. Por isso que se fala regressiva, porque diminui essa letra, é o tamanho da palavra, tá? Mas eu quero que vocês me descubram, em cada alternativa, qual é o erro. Por que não pode ser letra A, por exemplo? É porque qualidade não é fixação ou porque saneamento não é fixação? Me digam aí vocês. Qual o erro em cada alternativa? Ninguém. Gabriel falou qualidade não é sufixação. Na letra A,
Qualidade não é fixação, né? Esse é o erro, né? Em saneamento eu tenho de sanear, então mento é sufixo, tá? Então o erro está em qualidade. Letra B. Discriminação não é parassíntese. Isso, lembrando, o que é parassíntese, sim, desse nome tão feio? Parassíntese é quando eu tenho uma palavra derivada, tá? Ela foi derivada, e nessa derivação dela ela tem um prefixo e um sufixo, que é antes e depois do radical, tá? E quando eu tiver esses dois elementos, que a gente chama de elemento mórfico, prefixo e sufixo ao mesmo tempo, tá? Se você tirar um dos elementos, o resto da palavra não vai existir, no caso da parassíntese. Vou dar um exemplo. Eu tenho assim, a palavra embelezar, né? Belo, que é de belo, é o radical. O em é prefixo. Exar é o sufixo. Tira o em. Belezar existe? Não existe, tá? Então, se você tira pelo menos uma das partes, ou prefixo ou sufixo, mas aí eu aconselho só testar com o prefixo, o resto não vai existir. Então, você sabe que isso é um tipo de parassíntese, porque ele é composto por prefixo, radical, mais sufixo, e todos precisam de todos, tá? Um outro tipo que as pessoas confundem muito com parassíntese é prefixal e sufixal. Porque também tem prefixo e sufixo ao mesmo tempo, mas diferente do parassíntese, se você tirar o prefixo, o resto da palavra vai existir. Por exemplo, eu tenho a palavra infelizmente. Aí eu tiro o in, né, que é o prefixo. Felizmente existe? Existe, tá? Então a mesma coisa seria se eu tivesse tirado mente. Infeliz. Existe? Existe. Tá bom? Então prefixal e sufixal é parecido, mas não é igual com parassíntese. É parecido porque também tem prefixo e sufixo, beleza? Mas ele existe. E o parassíntese, se você tirar um dos elementos, o resto da palavra não vai existir. Letra C. Qual é aí? Ele falou que não sabe. Gabriel. E o resto da turma, hein? Não vai falar não, é? E você, Débora? É nossa porta-voz, mas pode também opinar. Gente, o acesso dá certo, derivação regressiva. Mas avanço, derivação imprópria, não. O que é derivação imprópria? Derivação imprópria é quando eu tenho uma palavra que a origem dela é uma classe gramatical X e ela está sendo utilizada como se fosse de outra classe gramatical. Por exemplo, não. Quem sabe a classe gramatical de não? Ninguém? Jesus, Maria e José. Vou falar sozinha, então. Advérbio, muito bem. Então, não é advérbio. Mas eu vou colocar o não agora como uma outra classe gramatical. Como se fosse, né? Ele vai tomar a posição agora, a função de outra classe. Por exemplo, os seus nãos nunca me convencem. Então, agora, não, que é parte de um sujeito, ele vai ser um substantivo, porque está sendo acompanhado pelo pronome seus, está sendo acompanhado pelo artigo os. Então, ele agora deixa de ser advérbio e passa a ter a função de substantivo. Logo, eu tenho uma derivação aí imprópria. É como se eu tivesse derivado uma palavra, mas na verdade essa palavra ela já existe, né? O não já existe. Só que só porque ela mudou de função morfológica, aí ela vai ter, então, ser considerada uma derivação imprópria, tá? Acessível.
prefixação, felizmente, sufixação, o erro aqui está na letra D, está em acessível. Acessível é sufixação, não tem prefixo, tá? Então vamos embora. Próxima palavra, ele quer que a gente observe as regras de acentuação. E aí, quem arrisca? Na frase, em cada frase há várias palavras. Gabriel falou que era na D. Qual? D. D de dado, D de Débora. D de dado. Então, vamos lá. Percebam. Em cada frase há algumas palavras acentuadas. Ele quer aquela que tem a mesma regra de acentuação. Na letra D, que foi a letra que Gabriel disse, a gente tem a palavra construído, estagiários e inaceitáveis. Vamos às regras. Construído. Segunda vogal tônica, formando hiato, sendo I ou U vai ser acentuado. Então, o I, segunda vogal, que é tônica também, fica sozinha na sílaba, eu tenho um formador de hiato. Então, foi acentuado porque é hiato. Agora, estagiários e inaceitáveis são paroxítonas, né? Porque a sílaba tônica é a penúltima de trás para frente. São paroxítonas terminadas em ditongo. Tá bom? Então, eu tenho aí outras regrinhas. Não pode ser a letra D. Quem arriscaria a outra alternativa? Emily falou que era A. Então, vamos lá. Letra A. Uma sólida política de saneamento parará e econômicos. Eu tenho 3 palavras. Sólida. Antepenúltima sílaba é a tônica, né? E é acentuada. Antepenúltima sílaba, a gente conta de trás para frente. Primeira, segunda, terceira, de trás para frente. Antepenúltima. Toda antepenúltima, ou seja, toda proparoxítona, ela é acentuada. Política, mesma regra. Proparoxítona. Econômicos, mesma coisa, tá, gente? Então, toda proparoxítona é acentuada, portanto, vai ser, de fato, muito bem aí para quem acertou, letra A. Alguém tem dúvida nessa questão? Quer perguntar alguma regra de alguma palavra? Eu tenho, professora. Tem como repetir, não? Não entendi direito, não. A letra A Sim. é o seguinte. Antes de tudo, né, a gente precisa entender que toda palavra ela tem uma sílaba tônica, que é a sílaba mais forte da palavra, certo? Do mesmo jeito que tem sílaba tônica, vai ter a sílaba átona, menos as monossílabas, né, que só tem uma sílaba só. Se ela já for tônica, não vai ter átona. Átona é a sílaba mais fraca, tá? E aí a gente vai dividir as sílabas tônicas em 3 tipos. Oxítonas, que é a última sílaba. Quando ela for a última sílaba mais forte, eu chamo de oxítona. Paroxítona, quando for a penúltima sílaba mais forte, eu chamo de paroxítona. Penúltima, porque a gente conta as palavras de trás para frente na hora de saber a sílaba tônica, tá bom? Na hora de classificar. E proparoxítona, quando a antepenúltima for mais forte. Então, se vocês perceberem, eu tenho aqui a palavra sólida. A última sílaba de sólida é da.
Se essa última sílaba fosse a mais forte, eu chamaria de oxítona. A penúltima sílaba de sólida é li. Penúltima, li. Se ela fosse a mais forte, eu chamaria de paroxítona. E a antepenúltima, a terceira, ó, 1, 2, 3. Última, penúltima, antepenúltima de sólida é o só. Como o só é a sílaba mais forte, obrigatoriamente ela vai ser acentuada. Então, toda vez que a terceira sílaba, ó, 1, 2, 3, ou seja, última, penúltima e antepenúltima, toda vez que a antepenúltima for a mais forte, obrigatoriamente ela é acentuada. Olha aqui, ó, última, penúltima, antepenúltima, certo? Aí alguém me perguntou uma vez, Cíndia, em política, teria possibilidade do pó ser acentuado? Nunca, porque é uma palavra polissílaba. O que é uma palavra polissílaba? É uma palavra que tem 4 ou mais sílabas, como econômicos também. A acentuação, gente, ela só vai até a terceira sílaba de trás para frente. Tá vendo? Aqui em cima, então, política, econômicos, é a terceira de trás para frente. Como a terceira é a mais forte, obrigatoriamente ela é acentuada. Deu para entender agora? Obrigada. Obrigada. Obrigada por me deixar no vácuo. Ele falou que deu. É porque eu falo e parece que o microfone, como se tivesse desligado. Que coisa. Mas pelo menos vocês estão me ouvindo, né? Direitinho, né? Sim, então, sim. Então, beleza, Gabriel. Show. Vamos embora. Próxima questão. É uma questão que pede da gente o sentido denotativo, né? O que é denotação? Linguagem denotativa. Quem sabe? Gabriel falou que era. Menino. Ah, quer dizer que linguagem denotativa é A. Não, dizendo que a opção. Eu entendi, nem entendi. Tô só tirando onda com a cara dele, que ele tá mais apressado que todo mundo. Olha, eu não tô na mesa hoje, a mesa tá ocupada, eu tô aqui na cama, por isso que o computador fica se mexendo tanto. Porque a minha coluna de véia não aguenta ficar na parede, depois eu trago pra frente. Mas vamos lá. Linguagem denotativa. Lembra só, ó, D denotativo, D de dicionário, né? Então, eu tenho o dicionário, que é um livro que vai tratar de dizer o significado das palavras reais, o significado real das palavras, melhor dizendo, né? Então, linguagem denotativa é o significado real, é o sentido real das palavras. Quando eu digo assim... Gente, isso não é coronavírus, tá? Juro. Isso é alergia. Que eu fiz uma faxina logo cedo e desde cedo que eu tô assim, tá? Tossindo e com o nariz aqui coçando. Então, vê só. Quando eu digo assim, Gabriel está com dor de cabeça. Cabeça agora, né, nesse sentido, é o quê? Parte superior do corpo. Mas se eu digo, Gabriel, vamos lá fora, quero ter um papo cabeça com você. Então, agora cabeça, né? Papo cabeça quer dizer um papo sério, mais maduro. Aí eu estou usando a linguagem conotativa, que é a linguagem figurada, né? Mas se eu disser assim, Gabriel é o cabeça da turma, quer dizer, ele é o líder, né? Ele pode ser o mais inteligente, ou dependendo do contexto, ele é o líder da turma, certo? Então, gente, cabeça nesse segundo aqui, eu estou utilizando uma linguagem conotativa, né? Sentido irreal, figurado. Só que a questão, ela pede
que a palavra boca apresente sentido denotativo, ou seja, o sentido real, literal dessa palavra. E aí, acho que alguém respondeu letra A, não foi? A boca fechada não entra mosquito. Isso é real, né? Quem dorme de boca aberta engole um mosquito sem nem perceber. Mas na letra B eu tenho não contem nada a ninguém. Boca de siri. Boca de siri é uma expressão coloquial que a gente usa, que é uma linguagem conotativa, né? Que quer dizer, ó, que você fica com boca fechada. Acho que siri nem boca tem. Mas enfim. Vestirei minha calça boca de sino. Quer dizer, é o estilo da calça, que é aquela calça que no fim, né, da perna, ela é mais larga. Então, não quer dizer que tem uma boca, né? Graças a Deus, não. Então, também é uma linguagem figurada. Letra D. Na boca da noite, tudo acontece. O que é na boca da noite? Vocês sabem? É no finalzinho da noite? Não sei. Eu entendo como se fosse no período também no final da noite, né? Só que não tem muito sentido usar boca da noite. Eu já ouvi assim, na calada da noite. Eu vi essa expressão, boca da noite, justamente nessa prova, nesse ano da prova aí, quando saiu essa questão. Porque eu não lembrava. Então, não sei se é porque eu sou muito nova e essa expressão, muito nova, eu tô me achando, né, a boizinha. Mas talvez essa expressão seja bem mais antiga, né, do que eu. Então, eu conheci no dia que saiu essa prova. Então, boca da noite, eu acho que deve ser o finalzinho da noite, naquele momento mais quieto da noite, mais escuro, que tá todo mundo em casa, enfim. A letra E diz, é proibido fazer boca de urna. Essa todo mundo conhece, né? Em 4 anos, em 2 anos, né? Porque tem o de prefeito e vereador também, que fica alternando. Então, eu tenho aí boca de urna, que é você fazer o quê, gente? Eu sei o que é, tá? Já é você fazer a divulgação de um candidato, né, de uma pessoa que está se candidatando para algum cargo e você começa a convencer, espalhar panfletinhos, aqueles santinhos lá, para poder fazer com que essa pessoa seja conhecida e ganhe votos, né? Então, a letra A é que tem aí o sentido real dessa frase. 8ª questão aí de literatura, mas em si o uso da figura de linguagem, né, gente? A gente tem aí para mais de 30 figuras de linguagens. Eu trouxe as questões que caíram na prova para vocês verem quais são as figuras de linguagem mais cobradas nessas provas. Quando responderem, podem me dizer, tá? Gabriel tá dizendo que é. E ele também tá dizendo que é. Não, peraí, deixa eu olhar o chat porque tá cortando, eu não tô conseguindo entender. Letra E, né? Emily e Gabriel acham que é letra E. Por quê? Cadê a metáfora aí?
Gente, vamos lá. O que faz essa frase ser metáfora? É uma comparação sem o elemento comparativo como, né? A metáfora, ela faz uma comparação implícita. E logo vai utilizar a figura de linguagem. Então, se eu digo assim, Suzy é uma flor, na verdade ela não é uma flor, né? De verdade. Ela está sendo comparada à beleza da flor, ao cheiro, à singeleza, enfim. Então, o que faz dessa frase ser metáfora? Porque eu disse, nós nos tornamos pavões exibicionistas. Ele está comparando nós a pavões, animais, né? E pavões exibidos. Então, como é que eu me torno um pavão? No sentido real, lógico, não tem sentido. Então, é porque está no sentido conotativo. Por isso, de fato, é a letra E, tá? E a comparação, o que é? A comparação seria eu dizer, nós somos como pavões, exibicionistas. Então, eu uso o elemento comparativo como. Eufemismo, o que seria? Quem sabe? Quem não souber explicar, mas souber dar um exemplo também, show de bola. Sim, Emily. Seria você ter que dizer algo, né? E amenizar. Então, gente, travou a tela, minha tela estava travada aqui. Ai, meu Deus, vai ser minha internet de rico. Bom, e o eufemismo é isso mesmo. Você quer dar uma notícia ruim, ameniza a notícia, né? A pessoa faleceu, aí você diz, ela está em um lugar melhor, né? Agora ela virou um anjo, né? Espero que um anjo de Deus. Você não quer chamar a pessoa de corrupta, então você diz que ela conseguiu, né? Por meios ilícitos. Você não quer chamar de mentirosa, então você diz que ela conta ou fala inverdades. Então você ameniza, não é tão direto, né? Você ameniza a frase, a situação, o que você quer falar. E prosopopeia, gente? Prosopopeia também é conhecida como personificação. Quem saberia dizer um exemplo ou explicar? Pode falar, porque a minha auxiliar saiu. Acho que ela teve algum problema de internet. Prosopopeia, gente, é quando a gente tem... a gente dá comportamentos, características humanas, isso mesmo, a seres inanimados, né? Seres que não são humanos. Então, eu posso dizer assim, o vento chorou, ou eu posso dizer assim, o leão abraçou, né? Então, eu estou dando comportamentos humanos a alguns seres. Isso é prosopopeia, tá bom? Onomatopeia, essa é fácil.
Quem nunca leu um gibi, uma tirinha, uma história em quadrinhos e não já percebeu as onomatopeias? Quem estava esquecido ou em dúvida, eu acho que quando você fala gibi, você já faz essa relação, né? Qual seria a onomatopeia? Vamos lá, então, tímidos. A onomatopeia é a representação gráfica, ou seja, escrita, não é? De um som. A gente ouve um som e como é que eu posso representar na escrita esse som que eu ouvi? Então, quando eu consigo representar, eu chamo de onomatopeia. Por exemplo, tic-tac, que é o som, né, o barulho da hora, do relógio. Buar, quando alguém está chorando, nos gibis. Ou sniff, sniff, quando você está chorando ou quando você está gripado. Que mais que a gente poderia ter exemplo como onomatopeia? As explosões, né, nos gibis, isso, bum, bah, enfim. Então, são exemplos de onomatopeia, tá? Veja, eu não vejo essa questão como uma questão difícil. Confesso que talvez ela fosse mediana, né? De fato, precisaria que você tivesse estudado sobre as figuras. Ela não é considerada fácil, mas também não é difícil. Próxima questão. Uma questão agora sobre as escolas literárias. Vamos lá. Marque a alternativa que apresenta informação correta sobre o autor e obra representativos da literatura brasileira. Estou aqui com vocês, podem responder que eu vou ver as alternativas, tá? O gabarito. Ele quer a correta. Se a B é verdadeira, o que é que faz as outras serem falsas? Mas eu vou dar algumas dicas hoje para vocês de literatura. Vai ser um bônus. Vai ser um bônus para essa semana experimental. Professora, voltei. Desculpa se eu deixei a senhora no vácuo. A senhora ficou falando, é porque a internet aqui caiu. Aí eu saí. Desculpa, Tudo bem, viu? eu deduzi. Eu percebi que você tinha saído, eu deduzi. E aí eu congelei minha tela e vim para o chat. Não tem problema nenhum não, viu, Débora? Sem problema. Tá bom. Vamos lá. Eu Tá perguntei qual é a alternativa correta. Teve um colega que já disse que é a letra B, mas para ser letra B eu torno as outras falsas e eu perguntei o que faz as outras serem falsas, tá bom? Tá. Vamos analisar uma por uma. A letra A diz: Aloysio de Azevedo escreveu o Curtiço. Curtiço, verdadeiro ou falso? Escrevam no chat que eu estou acompanhando, por favor. Pode botar V ou F, para ser mais rápido. Ou S ou N de sim ou não, tá bom? Então, Aloysio de Azevedo escreveu o Curtiço? Verdadeiro. Ele escreveu o Curtiço? Sim. Não confunda com Álvares de Azevedo. Álvares de Azevedo é um dos principais escritores do romantismo, especialmente da segunda geração, mas estou falando de Aloysio de Azevedo, que é um dos principais escritores do naturalismo. Naturalismo surgiu em oposição ao romantismo. Primeira dica de literatura. Uma escola literária ela surge em oposição à anterior ou à atual, né? Aquela que está naquele momento. Surge em oposição para negar a que está vigente, tá bom? Só que não é só saber se o autor está correto em relação à obra. Tem
Comentário. Obra em que fica evidente a zoomorfização das personagens. Verdadeiro. Mas o que é zoomorfização? Quem sabe? Zoo, não lembra animal? É isso mesmo, então, animal. A zoomorfização das personagens é que no naturalismo, nessa obra O Cortiço, os personagens são vistos como animais, tá? Porque o comportamento do homem ele é analisado, tá? O naturalismo faz uma análise do comportamento do homem, mas um comportamento biológico, e que o homem age de maneira X ou de maneira Y, porque ele age impulsivamente, certo? Isso vai contrapor o realismo. Apesar do naturalismo ter sido uma extensão do realismo, o realismo analisa o homem psicologicamente. Então, o homem tem um comportamento X por conta disso. Vai ser explicado conforme a análise psicológica. No naturalismo, não. Essa explicação, ela é biológica. Tá bom? Então, eu tenho aqui letra A é a correta, mas vamos entender por que as outras não são, né? Letra B. Machado de Assis escreveu Dom Casmurro. Correto? Eu sei disso, sim. Eu li no meu ensino médio. Inclusive, tem até aquele negócio de Capitu traiu ou não Bentinho. Foi o maior babado na sala de aula, porque tinha gente que defendia Capitu e tinha gente que era contra ela, Cíndia. Então, eu sei que Dom Casmurro é uma obra de Machado de Assis. Correto? Correto. Mas qual é o erro aqui nessa alternativa? É que ele diz que é um romance idealista sobre a experiência do amor inacessível. Não tem nada a ver com nada a ver. Toda essa frase aqui, depois de Dom Casmurro, é uma característica do romantismo. E Dom Casmurro de Machado de Assis é uma obra realista, que vai não só expressar, não é, uma crítica e costumes da própria sociedade realista do século XIX, como vai fazer uma análise psicológica das personagens dentro dessa sociedade. Uma sociedade hipócrita, uma sociedade que busca o seu bel prazer, né? Vai falar aí de ciúmes do personagem principal, que é Bentinho, né? Conhecido como Dom Casmurro. Ele mesmo, como narrador, faz uma análise psicológica dele mesmo e dos outros personagens como Capitu, e fica nesse impasse se a esposa dele traiu ou não, tá? E aí eu pergunto a vocês, o que vocês acham? Ela traiu ou não traiu? Alguém já leu essa obra? Já assistiu algum curta, um filme, uma peça teatral? Débora, por que não traiu? Emily, por que não traiu? Porque você é mulher e você acha que mulher não trai só porque é mulher? Não, na verdade, eu coloquei não, tipo, para a resposta que a senhora falou, que eu queria explicar que eu não tinha assistido, nem tinha ouvido nada disso. Mas conhece a obra, né? Já ouviu falar dela, né? Não me lembro, não. Então é interessante, tá? Vocês são muito novinhos, possivelmente vão fazer o Enem. Então no Enem também cai, certo? E é muito importante para a redação também, contextualizar, dependendo da temática, você pode utilizar as obras literárias também, tá? Então, a literatura em carreiras militares, ela não só é importante dentro da prova objetiva, mas também na redação, né? Porque você pode utilizar como um repertório argumentativo, tá? E aí, gente, quem tiver a oportunidade de ler, não vou contar, mas é muito intrigante, porque o escritor, né, Machado de Assis, ele utiliza o narrador Dom Casmurro
para fazer uma análise psicológica dos personagens, mas para, ao mesmo tempo, entender o próprio leitor. Tá? Então, aqui não é um romance idealista, e sim realista. E ele tem uma experiência do amor que ele sonhou na adolescência, né? E ele, inclusive, sai do seminário para viver esse amor com o Capitu, tá? Só que tem alguns conflitos aí que serão abordados na obra. A letra C, Raul Pompeia escreveu Lira dos 20 anos? Não. Raul Pompeia, ele faz parte do... ele é realismo-naturalismo, mas ele escreveu uma obra, a única obra chamada O Ateneu, que, apesar de ser uma obra de ficção, foi baseado na história de vida dele, tá? Então, ele cria personagens como se fossem reais, mas foi baseado na história de vida dele, que é uma obra que vai contar sobre a educação falha, né, dos internatos. Depois ele diz, e é um representante do mal do século do romantismo. Não. De Lira dos 20 anos até romantismo, na verdade, está certo. O que está errado aqui é o autor. Porque aqui deveria, no lugar de Raul Pompeia, era para ser Álvares de Azevedo. Álvares, e não Aloysio, tá? Álvares de Azevedo, tá bom? Que é escritor de Lira dos 20 anos e fez parte do mal do século no romantismo. Letra D. Gregório de Matos escreveu peças teatrais populares e de conteúdo religioso para catequizar os indígenas. Falso. Quem fez tudo isso, quem escreveu tudo isso, não foi Gregório de Matos. Foi o padre José de Anchieta. Gregório de Matos é um dos principais poetas do barroco brasileiro, né? E padre José de Anchieta, né, foi um padre, um jesuíta que veio para cá, o Brasil, na época da colonização, em que a gente estava vivendo o quinhentismo, tá? Aqui no Brasil, né? O quinhentismo só ocorreu no Brasil. Dúvidas? A próxima é outra figura de linguagem, né? Faria isso 1000 vezes novamente se fosse preciso. Encontra-se a seguinte figura de linguagem. Estou no chat, podem me dizer aí. O que é que faz essa frase ter uma hipérbole? Quando ele diz assim, não é? Faria isso 1000 vezes novamente se fosse preciso. É um exagero, é para dar ênfase isso, para dar aí uma ideia mais exagerada e mostrar que eu faria isso quantas vezes fosse preciso, né? Eu vou fazer novamente até você entender ou você aprender, mas 1000 vezes é demais. Talvez não fosse tão necessário, você vai aprender antes, né? Metáfora eu já expliquei. Eufemismo também. Personificação também, que é a mesma coisa de prosopopeia. Mas antítese não. Alguém sabe dizer o que é antítese? Sim, são ideias opostas, né? Na verdade, ao pé da letra, seria palavras antônimas, né? Palavras opostas. Quando eu tenho assim, alegre, triste, subir, descer, ganhar, perder, né? Então, não deixa de ser ideias opostas. Palavras com ideias contrárias. E aí, a antítese é muito confundida com paradoxo, que é uma outra figura de linguagem, que também quer dizer ideias opostas, só que são ideias absurdamente opostas, né? No sentido lógico, elas são irreais, é como se fossem ilógicas.
Alguém saberia dizer um exemplo? O início do fim. Poderia ser. Poderia ser também, deixa eu dizer, um paradoxo da vida real. A gente tem o Brasil, que é um país com um ranking absurdo de pobreza, de miséria, né? Mas também a gente tem um país com grandes riquezas minerais. Então, se fosse tão bem distribuído a renda per capita, todo mundo poderia viver bem. Então, assim, como é que um país tem tantos minerais, tantas riquezas, tantos recursos naturais e tem um alto índice, um alto ranking de pobreza e de miséria? Então, isso é um paradoxo social, tá? É como se fosse assim, não tem sentido lógico isso, né? Vamos adiante. Questão 11 diz: a alternativa que contém obra literária com forte apelo jornalístico sobre evento militar marcante na história do Brasil ocorrido no sertão baiano é... Quero ver essa, hein? Essa aqui já foi questão de prova também. Requer um pouco mais de conteúdo em literatura. Mas quem não tem muito, mas é bom em história, pode ir por eliminação. Por que você iria na letra E, Gabriel? Porque ali tem Sertão Baiano e o título é Os Sertões? Ela se tornou fácil por isso. É uma questão que se tornou fácil por isso. Eu elaboraria esse enunciado de maneira que não desse pistas, sabe? Para o candidato. Então, veja como é fácil a questão de literatura, gente. Às vezes a gente tem que ter um pouco de conhecimento, decoreba, mas às vezes nem precisa. Se eu não sei essa questão, eu vou aqui Sertão Baiano, vai que, né? Se eu não sei, eu vou nessa. E acertou. Vamos entender um pouquinho, né? Os Sertões é uma obra do pré-modernismo. Pré-modernismo não é uma escola literária. É um momento de transição que o país está passando, né? O Brasil. Enquanto isso, alguns poetas eles vão se descobrindo, né? Escrevendo. E aí, os Sertões, ele vai falar da guerra, né? Da revolta de Canudos, que foi aquela disputa lá, a guerra entre militares, né? E sertanejos, ok? E foi pauleira. Então, Euclides da Cunha é o escritor e quem vai contar um pouco dessa história é ele, e ao mesmo tempo ele utiliza de conselheiro, né, que é um líder religioso na época, que acaba comovendo e movendo pessoas do sertão para lutar juntamente com ele contra os militares. Mas vamos entender um pouco sobre as outras alternativas. Pauliceia Desvairada e a letra B, Estrela da Vida Inteira. E também São Bernardo. Todas as três primeiras são do modernismo, tá? Século 20, 1922, as duas primeiras, 1930 mais ou menos. A terceira já é da segunda fase do modernismo, então geração de 30, começa em 1930, em 1931.
Canaã é pré-modernismo, mas qual é a ideia, né? Qual o conteúdo dessas obras? E Paulo e Céia Desvairada e Estrela da Vida Inteira, e Paulo e Céia Desvairada eu tenho contos, Estrela da Vida Inteira eu tenho um conjunto de poemas. Nas duas eu tenho uma linguagem coloquial mais acessível, uma ruptura com o passado, os modelos clássicos das literaturas anteriores. Eu tenho uma valorização do povo brasileiro, do operário, do trabalhador, né, daquele que realmente é brasileiro, né, uma crítica à elite brasileira. Na letra C, São Bernardo, eu tenho Paulo Honório, que é um personagem que vai viver um romance, né, com Margarete, Madalena, né, uma outra personagem, só que ele é dono de fazenda, se torna dono de fazenda, mas ele não admite o posicionamento da esposa como mulher que tem voz e opina. Então ele é contra ela com o autoritarismo. Então veja uma crítica aí, né? Século XX, em que a mulher ela já podia votar, já podia se divorciar, já podia trabalhar, ela já tinha voz, então é uma crítica social, né? A visão que as pessoas, que a sociedade, o homem também, tinha em relação à mulher. E o papel que ela tinha que ter como esposa, né? Eu dava 2 tapas na cara dele se ele viesse com esse autoritarismo. Canaã, de Graça Aranha. Canaã já vai falar sobre a imigração alemã aqui no Brasil, né? A imigração alemã no Espírito Santo. Então, para você ver que cada uma tem uma temática, mas vai se tratar de pontos sociais dentro do nosso país. Vai ser como se fosse retratar de maneira literária situações do nosso país. Mas os sertões, além de literário, a gente tem como se fosse um documentário, porque ele revela, né, a visão dele, o que aconteceu de acordo com a visão dele nessa época, não é? Do final aí foi no início do século XX, né? 1902, 1906. Então, no início do século XX, essa obra aí foi escrita e vai tratar da revolta de Canudos, que é um acontecimento histórico, né? Questão 12. Interesse pelas zonas profundas da mente e pela loucura, desejo de transcendência e integração cósmica, linguagem vaga, fluida que busca sugerir em vez de nomear. Essas são as características que identificam as obras de autores Para quem já assistiu Castelo Rá-Tim-Bum, não sei, não é a resposta. Por que será que você não sabe? Ou por que será que é a letra C? Gente, o único movimento literário que vai mexer nas suas zonas profundas da mente, loucura, desejo transcendental, metafísico, ele quer sair desse plano da gente terrestre, vai para o plano do inconsciente, subconsciente. A linguagem é vaga, fluida que busca sugerir em vez de nomear. É a arte da sugestão. O único movimento literário, anota aí, é o simbolismo. Agora a gente tem uma vanguarda europeia. Uma vanguarda europeia que vai fazer uso dessas características também, que é o surrealismo, tá? E alguns autores, alguns escritores do modernismo, pré-modernismo e modernismo também acabam tendo algumas características simbolistas, como Augusto dos Anjos, pré-modernismo, Cecília Meirelles,
do modernismo, segunda fase, tá? Então é isso, gente. O simbolismo, ele tem como essas características. Outra característica comum ao simbolismo é a musicalidade, tá? Então a gente vai ver aí rimas, eco, uso de onomatopeia no próprio texto, tá? Então a correta aí é de fato a letra C. Vê só.